Namastê, leoninos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para maio de 2022. Eu tenho feito, desde o mês passado, leituras intuitivas para os signos, então a gente vai seguir um fluxo de leitura, tá? Então vamos nessa. Leonino está precisando de auxílio superior. Isso não é nenhum demérito, né? Pelo contrário. Existe aqui uma necessidade de você chamar por todos aqueles que te amparam dentro da sua fé, né? Dentro do que você acredita. Os nossos amparadores, eles estão sempre conosco, mas existem épocas em que a gente está precisando de mais proteção, precisando até mesmo de um colo. Vamos dar prosseguimento à leitura, mas eu quero deixar uma pergunta aqui no ar, né? Eu acredito que o jogo possa responder. Se existe aqui também alguma questão ancestral, tá? Se tem algo de ancestralidade que você vai estar trabalhando em maio, né? Vamos ver. Algumas resistências, pelo menos, tá? Vocês, como um signo fixo, têm muita dificuldade com mudanças. E a gente está vindo do fim de semana, eclipse, né? Que aconteceu em Touro. Então, faz quadratura para você, né? Com o Sol, o ascendente. Pode ser que esse eclipse ele tenha trazido algo que você não estivesse prestando atenção e que você tem que trabalhar, né? Eu fiz uma análise, né, desse eclipse lá para o Instagram e para o Telegram, e o que eu percebi é que havia algo de limpeza kármica, né? É evidente que todos, né, fomos trabalhados, mas as pessoas da cruz fixa mais ainda, né? Então todo mundo que foi diretamente impactado pelo eclipse. E os eclipses, eles têm influência, né, por até 6 meses. Então, pelo menos resistências, né, elas estão à mostra. Aqui, o aceno para ancestralidade, a carta da avó. Eu estava falando sobre isso essa semana lá no Telegram. Quem tem Telegram, não me segue no Telegram, vai lá. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu coloco muito conteúdo lá no Telegram que eu não posso colocar em outras redes. Se é que vocês me entendem, né? E a gente estava conversando sobre essa questão da ancestralidade essa semana. Continuamos conversando. E eu já tive feedbacks de pessoas que sonharam com ancestrais. Então não me admire que de repente os seus ancestrais eles possam estar rondando. Rondando, que eu digo assim, a sua mente, né? Porque eles estão sempre perto. E quando eu falo ancestralidade, também vamos incluir aqueles que estão vivos, tá? Não só aqueles que fizeram a passagem para o outro lado. Tem algo aqui de você precisar de um colo, né? E aí não é nem colo de mãe, é colo de avó. É mais particular ainda. Porque tem aquela coisa da sabedoria e da calma e da tranquilidade que só uma avó tem. Às vezes a mãe ela tá com outras questões e evidentemente ela é mais jovem, então ela tem uma outra postura, né? E a avó é aquela que
muitas vezes segura a onda de uma família. Existe uma riqueza na sua história pessoal e na sua história familiar. E ela precisa ser acessada através desse contato com os seus amparadores. Você não precisa ter mediunidade trabalhada ou aflorada para você ter contato com isso. Você sonha, você tem a sua história, você tem as suas lembranças, você pode se pegar lembrando de uma determinada época, até mesmo um sabor de comida, um lugar que você gostava muito, um lugar onde os seus ancestrais viviam, coisas desse tipo, né? Tem várias formas de se fazer contato. Se a gente lê a vida de um jeito mais lúdico, tem uma chamada aqui para o lúdico também para vocês. Acessar essa riqueza que não é uma riqueza material. Às vezes as pessoas ficam muito obcecadas com essa coisa da riqueza material e elas deixam de prestar atenção em outras riquezas, ou elas até se acham pobres, né? Porque não tem lá um determinado valor na conta. E talvez você seja uma pessoa com uma história riquíssima, a sua família tenha uma história riquíssima e está na hora de você honrar essa história, de onde você vem. Essa carta está saindo para muitos signos. Aqui para vocês, me passa a ideia de honrar essa ancestralidade, essa história, honrar também os seus amparadores espirituais, porque muitas vezes os amparadores eles foram nossos familiares em outras vidas. Honrar até mesmo a família de alma, a família cósmica, você ter a percepção de que sem essas outras pessoas você não poderia seguir a sua jornada, mas você tem que encontrar o seu próprio caminho. Você não vai repetir o caminho das outras pessoas, tem que ter um caminho novo. Então, quando eu comecei questionando se havia alguma coisa de ancestralidade, é bem possível que você tenha que romper com padrões e coisas desagradáveis também que estão na história dessa família. Não é porque eu falei que é rica que é sempre agradável. Então tem algo também que você precisa romper. Romper uma fidelidade com a ancestralidade para que você siga o seu próprio caminho, para que você siga o seu sol, o seu destino, né? A sua estrela. Agora tá bem difícil de fazer isso. Porque talvez você esteja preso na aparência das coisas. Você não está entrando na profundidade das suas histórias. Você precisa se conscientizar de que você está fazendo a sua própria jornada do herói. Se você acha que a sua vida é igual a qualquer outra, pode começar a achar diferente. Tem um amparo feminino
Tem um amparo também de animais de poder, protegendo, guardando essa sua jornada. Muitas pessoas torcendo por você, esperando por você, de todos os lados, desse e do outro lado do véu. Todo mundo querendo ver você bem. E tenha alguma mentora ou ancestral, ou até mesmo podemos chamar de entidade. Eles não gostam muito de ser chamados de entidade, tá, gente? Eu tô usando um nome popular, mas eu sei que eles não curtem muito, não. Enfim, tem uma presença feminina muito forte. Aqui a Mãe das Águas, né? Então você pode adequar isso também até mesmo para sua fé. E essa energia, ela tá querendo oferecer esse colo para você também. É um colo mais do que necessário. Porque você é filho dela. E no que você se permite esse colo e você se permite um certo tempo de descanso e de contemplação e de paz, as coisas começam a mudar. E aí você começa a viver o seu caminho como ele tem que ser. Não ele preso a algo que vem se repetindo da história da ancestralidade. Eles querem que você seja você mesmo, e aí você consegue uma colheita fértil. E aí você se torna uma pessoa capaz de aconselhar outras pessoas. Auxiliar outras pessoas também a seguirem as suas próprias jornadas. O leonino, ele tem uma liderança natural. E aí, quando eu falo aqui de auxílio na jornada, não estou falando só de espiritualidade, não. Tudo, né? Você, com a sua história, a sua experiência, você tem condição de ajudar muita gente. É nesse lugar onde você tem que chegar, mas está muito difícil chegar nesse lugar. Aí por quê? Porque tem resistência e tem uma repetição de histórias antigas de outras pessoas, né? Ou também histórias suas, mas de outras pessoas. E que essas histórias, elas têm que ir, elas têm que ser honradas, mas elas não precisam ser revividas, né? Não precisa ter um repeteco. Você assume um lugar de protagonismo e você pode, enfim, se tornar essa pessoa de referência para outras. Que isso também pode ter um tom profissional. E aí você chega num lugar de verdadeira celebração. E eu vou encerrar a leitura por aqui. Isso aqui que eu estou trazendo é um recorte. A gente está falando de maio, mas isso aqui ele é o recorte disponível para você ouvir agora. Você está pronto para ouvir o que você está ouvindo agora. Mas essa caminhada que está aqui, ela não se encerra em maio. Maio, você toma consciência e você resolve fazer o seu próprio caminho. Quando você decide isso, você decide tudo. Mas eu não tenho como dizer quanto tempo essa sua jornada vai levar até o 3 de copas.
é algo pessoal. Não tem como numa leitura geral eu dizer isso. Você vai saber que você chegou lá quando você tiver motivo para celebrar. Na verdade, a gente tem motivo para celebrar todo dia, mas tem algo aqui marcante, talvez até uma formalidade, no sentido de uma celebração formal, porque você se tornou essa pessoa que, enfim, lidera, direciona e inspira outras. É quem você tem que ser, né? O leonino, ele não foi feito para ser seguidor, tá? Então, você precisa chegar nesse lugar. Para chegar nesse lugar é um processo interno, né? E eu vou tirar aqui uma carta do Keepers of the Lights, que eu comecei com esse deck lá em Áries, e eu tô dando continuidade para todos os signos. Eu não tô usando as cartas do Metatron esse mês. Aqui é uma energia, um mestre, uma divindade, né? Alguém, né? Que alcançou um protagonismo, né? Vindo auxiliar você. Odin. Odin pode ser uma figura diferente para muitos de vocês. Eu não sei se vocês estão habituados ao panteão nórdico. A mensagem do Odin é insight psíquico. Seu terceiro olho está aberto. Veja a verdade pelo que ela é, siga a sua intuição. Aqui, essa carta do Odin está falando da intuição, do psiquismo, né? Mas a gente não pode esquecer que o caminho da intuição, em maio, vai levar vocês para os seus amparadores. Então não é somente a intuição, não é só, entre aspas, um sexto sentido, tá? Às vezes os nossos amparadores, eles usam esse nosso sexto sentido para se comunicar conosco. Então, mais um motivo para você estar atento, ok? Não necessariamente você vai receber um insight que vem do seu próprio eu superior. Você pode receber um insight que vem de outra pessoa. Mas a fonte, né, sendo pura, amorosa, né, vindo de um lugar elevado, superior, com uma energia de colo, de amor, de cuidado, né, tudo o que você precisa. Pode ser que a intuição seja um canal mais fácil para alguns de vocês, tá? Vou ficando por aqui. Grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Namastê.